Oi pessoal, aqui é o Edmilson da Q2 Management e desde já eu agradeço muito a presença de todos vocês e a participação de todos vocês nessa iniciativa tão brilhante aí que é a Maratona da Engenharia. Minha palestra, nessa palestra especificamente eu vou abordar um assunto que eu acho muito importante dentro da construção civil, que é a avaliação do nível de serviço. Aí você deve falar, poxa, mas peraí, não é sobre construção? É sobre construção que eu vou falar. Só que eu vou tirar um pouco do foco da discussão sobre o produto, que obviamente você se preocupa, que você quer entregar algo adequado ao cliente, um empreendimento adequado, no prazo adequado, no preço adequado. Isso daí eu sei que é a tua preocupação inicial e não vai mudar. Mas eu queria que, a partir dessa palestra, você se preocupasse com uma outra ponta, com a ponta dos serviços. Mas espera aí, serviços? Não, mas eu faço obra. Não, você não só faz obra, você também faz e você também presta serviços ao seu cliente ao longo do relacionamento que você tem com ele, desde o momento em que ele compra uma unidade tua até o momento em que você entrega as chaves na mão dele e também, obviamente, nos processos pós-entrega de obra. Tá? Vamos avançar aqui, falar um pouquinho de mim. Meu nome é Edmilson Antônio, sou fundador e consultor da Q2 Management, uma consultoria aí que já está quase 5 anos de vida, que tem uma atuação forte dentro do mercado da construção civil, de melhoria de qualidade, de melhoria de processos. Também sou formado em gestão de qualidade e produtividade, sou especializado em administração de empresas e MBA em gestão estratégica de serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Já trabalhei em empresas de diversos segmentos, metalmecânica, têxtil, tecnologia, empresas de serviços e prestei muito serviço para empresas na área de construção civil. Tá? Espero sinceramente colaborar um pouco por uma discussão que eu acho que ainda hoje é muito prematura, ainda é pequena dentro da construção civil, que é pensar o processo como um todo, pensar que o atendimento do cliente não está só e tão apenas só no produto, mas também numa porção de serviços que acontecem ao longo do seu relacionamento com esse cliente. Aqui um pouco do conteúdo da palestra, então a gente está agora na apresentação inicial. A gente vai conceituar um pouco os serviços, depois entender alguns serviços de maneira já imediata, serviços que acontecem dentro da construção civil, para vocês se posicionarem melhor no conteúdo dessa palestra. A gente vai continuar com uma conceituação um pouco maior sobre o serviço, falando sobre pirâmide estratégica de serviços, características que os serviços possuem. Vamos abordar os 7 princípios da gestão de serviços, que são 7 princípios que você precisa se preocupar, se você ainda não se preocupa. Depois trataremos aí do modo de falhas na qualidade de serviços. E, lógico, para não ficar só no teórico, nós vamos levantar algumas causas e possíveis soluções para problemas que você tem na prestação de serviço ao seu cliente ao longo da sua relação com ele. E, finalizando, a gente dá alguns conteúdos para vocês pesquisarem, até para vocês estruturarem melhor a concepção de vocês sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E, enfim, vamos começar, porque a gente tem pouco tempo para fazer todo esse processo aqui. Vou começar com uma definição do Philip Kotler. Philip Kotler é um dos papas do marketing aí, e é um cara que pensa um pouco, que pensou muito sobre a questão do serviço. Discussão de serviço não é algo muito novo, mas ela ainda é permanente. Se discute muito um conceito adequado de serviço, porque esse conceito ainda é muito subjetivo. Então, Philip Kotler definiu que serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto concreto. Olha só, eu vou pegar até a frase é muito bem definida, a definição dele é muito ampla, mas vamos pegar só o final disso, né?
A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto concreto. Se a gente pegar as teorias mais novas, a gente se discute muito que tudo tem serviço. Quando você compra um carro, você não comprou só o carro. Você comprou uma série de serviços que estão associados à compra de um carro. Seja aquele serviço de venda, mas também o serviço de assistência técnica, o serviço de revisão, o serviço de garantia e assim vai. Quando você compra uma obra, um apartamento, uma casa, isso também acontece, né? Eu não comprei só o produto, eu comprei uma série de coisas que vêm com ele. Eu comprei um serviço de atendimento que me será oferecido, eu comprei o serviço de assistência técnica, eu comprei a garantia que vai ser definida para esse produto, eu comprei tudo isso além do produto. Então, uma parte do que é fornecido é o produto, mas uma outra e grande parte são serviços associados a ele. Então, não existe mais uma distinção, mas eu só faço produto. Não. Possivelmente você produz alguns equipamentos, você faz um produto, mas também oferece serviços associados a ele. Mas espera aí, mas quem fabrica celular? Opa, quem fabrica celular tem pelo menos um serviço aí que é o de entrega, por exemplo, nos lugares onde esse celular vai ser vendido. Tudo tem serviço, ok? Então, não dá pra gente desassociar uma coisa da outra. Esse é um conceito mais moderno, mas que é totalmente real porque a gente discute hoje em nível de mercado. E eu escolhi esse tema exatamente por isso. Eu acho que hoje ainda a gente se preocupa muito com o produto. Mais uma vez, óbvio que tem que se preocupar com o produto que você vai entregar para o teu cliente, mas não é só o produto que define a sua capacidade de satisfazer as necessidades do cliente, ok? Vamos já de imediato colocar vocês em alguns serviços que acontecem dentro da construção civil, né? Primeiro, e acho que talvez um dos primeiros que o cliente tem contato, é o serviço de divulgação e comercialização de empreendimentos. Mas você vai falar, mas poxa, minha equipe é interna. Não importa. Interna ou externa, a equipe está fornecendo um serviço. Se você tiver um processo de divulgação e comercialização de empreendimentos inadequados, é possível que a sua venda vai demorar muito mais. É possível que o teu cliente não vai se sentir confortável e nem vai adquirir confiança para comprar de você no momento em que você está ali tentando vender o teu produto para ele. Então, isso aqui já é um serviço. Também tem o serviço de comunicação com o cliente. E aqui, eu não estou falando só da comunicação pós-compra. Eu estou falando da comunicação que existe no marketing para alcançar esse cliente, para que ele vá lá no teu stand de vendas. Eu estou falando da comunicação que acontece no stand de vendas, porque é muito comum que o seu cliente não compre no primeiro momento que ele vá lá, mesmo porque às vezes ele está só de passagem, muitas vezes a decisão de compra dele vai passar também pelo crivo da esposa ou do marido, né? Quase sempre é uma decisão importante que é tomada em conjunto com a família. Então, a comunicação no momento dessa abordagem de vendas também é considerado um serviço, que precisa ter um processo claro e que precisa atender resultados claros. Serviços financeiros, você fala, poxa, mas espera aí, eu não sou banco para ter serviço financeiro. Pois é, você não é banco e não é a ideia. Mas você tem uma série de atividades que são referentes a finanças, né? Por exemplo, você envia boletos de cobrança para o teu cliente. E não só envia, como você muitas vezes atualiza esses boletos via INCC, pelo INCC, e manda para o teu cliente pagar. Nos prazos que foi combinado, enfim, tudo isso é um serviço que precisa ser bem feito para que o teu cliente receba o boleto a tempo de pagá-lo, para que o teu cliente receba o valor adequado de pagamento, para que o teu cliente não fique inadimplente, enfim, esse serviço precisa acontecer para que você garanta que um dos aspectos do produto, né, que é o preço, seja também alcançado. Serviços de atendimento ao cliente, tanto pré-obra quanto pós-obra, esse acaba sendo um grande gargalo das organizações. Muitas delas
tem serviço, tem o processo de atendimento ao cliente, mas esse processo ele não é claro, ele não é efetivo. Então, muitas vezes o cliente até entra em contato, consegue informar algum elogio, alguma crítica, alguma reclamação, mas a organização tem dificuldade de tratar essas informações e dar uma resposta à altura para o cliente. Capacitação de colaboradores é um serviço que acontece inúmeras vezes dentro do teu canteiro, dentro da tua empresa. Acaba sendo um serviço muito mais interno do que externo, obviamente, mas é um serviço extremamente importante para fazer com que uma série de informações, uma série de aspectos chegue em todos os níveis da organização e você garanta um mínimo de alinhamento em tudo que está sendo feito dentro dela. O serviço especializado de segurança e saúde ocupacional, aqui eu não vou entrar no detalhe, mas todo mundo sabe que são tão importantes quanto a execução, uma vez que estão voltados para garantir que ninguém sofra acidente ou para que ninguém fique com uma sequela relacionada ao trabalho e que crie um ambiente mais seguro para que a qualidade aconteça. Não existe qualidade sem ter segurança, uma segurança pessoal de que naquilo você não está colocando sua vida em risco. O serviço de vistoria e entrega de unidades, que acaba sendo lá no final, né? Mas muitas vezes por uma falta de alinhamento, as pessoas fazem de maneira inadequada, ou fazem com um foco diferente daquele que deveria ser feito, quase sempre muito distante do que aquilo que o cliente esperava. E também o serviço de assistência técnica, que é um serviço muito comum, que durante algum tempo você vai prestar ao seu cliente e que precisa ser assertivo. Muitas vezes, teu cliente ele não vai ficar ofendido porque, sei lá, apareceu um vazamento ou alguma coisa do tipo. Mas se você não cuidar bem disso, se você não atender bem ele, se ele tiver que ligar 800 vezes para a tua empresa para falar que ninguém foi lá ver o problema, aí sim ele vai ficar bastante chateado contigo e aí você vai ver ele talvez tomando ações de reclamar da tua empresa na web, falar mal da tua empresa para amigos próximos, enfim. E aí você cria todo um ambiente ruim e desgastante com o teu cliente. Aqui uma pirâmide, né, estratégica do serviço, não vou me ater muito a ela, mas basicamente imagine isso um tripé, né? No serviço esse tripé tem que estar muito bem estruturado. Uma perna aí do tripé é a tecnologia. Você precisa sim usar tecnologia dentro do teu processo construtivo, você precisa sim usar tecnologia, sobretudo nos serviços que acontecem dentro da tua organização. Hoje não tem muito mais desculpa para você não associar processos mais automatizados à execução de algumas tarefas dentro da tua organização. Hoje você encontra inclusive softwares que são gratuitos e que você pode usar na relação com o teu cliente, no controle de solicitações, na vistoria de unidades, enfim, você tá aí disponível, alguns gratuitos, outros com um volume de investimento muito baixo e outros, obviamente, um pouco mais altos, mas que também trazem grande valor agregado aí para o teu processo. O próprio processo, aí você fala, poxa, mas a minha empresa é certificada, eu já tenho processos definidos aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, mas aqui não é só definir processos, é aperfeiçoá-los, torná-los eficientes. Muitas vezes a empresa tem uma certificação, tem lá o PVQPH, tem lá a ISO 9001, enfim, mas não colhe o valor agregado de processos eficientes. Não percebe a vantagem que os processos trazem para dentro da organização. E por fim, as pessoas. Não adianta você ter uma grande tecnologia, ter um processo fenomenal, se as pessoas não forem capacitadas. A gente, na construção civil, vive uma situação crítica, que é a de que basicamente o nível operacional dos nossos colaboradores aí
tem uma formação muito baixa, né? E isso acaba impedindo processos de inovação, impedindo às vezes a adoção de uma ou outra tecnologia, e também prejudicando o nível de complexidade, o nível de adaptação do nosso processo às realidades atuais de redução de custo, de eficiência construtiva e outras coisas. Os serviços têm características muito próprias, né? Uma delas é a intangibilidade, ou seja, serviços são difíceis de se medir. Eu liguei para a tua empresa, fui atendido lá pela área administrativa e eu solicitei informações sobre o prazo de execução da obra. O atendente foi educado, foi cortês, foi objetivo, me informou que a obra estava dentro do prazo, me deu uma previsão de quando a obra ia ser entregue, e aí no final disso eu agradeci e desliguei o telefone. Como é que eu meço tudo isso? É lógico que eu tenho uma impressão positiva sobre o que aconteceu em ligar lá, ser muito bem atendido e conseguir a informação que eu consegui. Mas eu não consigo medir isso. Tá? Pode ser que numa segunda oportunidade eu ligue lá e a pessoa que me atenda seja mal-humorada, mas também me dê a informação que eu preciso. Tá? E aí, talvez eu saia desse mesmo processo, obtendo a mesma informação, mas com uma percepção diferente do serviço, que acabou de chegar até mim. Então, é intangível, é difícil medir. Né? Vamos pegar uma coisa mais da vida do dia a dia, né? Pô, pedir uma pizza. Aí eu quero que a pizza ela venha na temperatura correta, com um aspecto visual correto e venha saborosa. E como é que eu meço isso? É muito difícil, né? O sabor, eu não consigo medir sabor. Cada um tem um aspecto de paladar diferente. Temperatura da comida ali, cada um, né? Isso tem uma variação muito grande. Fica muito difícil medir, e essa é uma característica básica de qualquer serviço. É intangível, né? A intangibilidade está presente em todos os serviços. A outra característica é a perecibilidade. Vou dar um exemplo. Você tem uma equipe que é uma equipe de assistência técnica para unidades aí que você entregou em algum empreendimento. Essa equipe está lá. Ela tem um conjunto de horas disponíveis todo dia para poder atender clientes de assistência técnica. Você não pode estocar essa hora, não tem como. Então, vamos supor que durante um dia o teu pedreiro lá não atendeu nenhum cliente de assistência técnica. Ele ficou parado lá e não atendeu ninguém. Eu não tenho como estocar esse tempo que ele ficou parado. Eu perdi. Automaticamente, se eu não produzir um serviço com aquele recurso, eu perdi este serviço automaticamente. Por isso a perecibilidade. Eu não consigo estocar, eu não consigo armazenar como eu armazeno um produto. O outro ponto é a simultaneidade, que basicamente é o seguinte: a prestação do serviço pelo lado da tua construtora e o recebimento desse serviço pelo lado do cliente acontece ao mesmo tempo. Imagina você pegou um voo de São Paulo até Brasília. O voo é um serviço, o serviço de transporte está sendo prestado para você e você está recebendo ele ao longo do voo. Na hora que chegar lá em Brasília, que o avião aterrissar, você pegar a sua bagagem, esse serviço acabou. Tá? Então é simultâneo. Então a tua percepção do serviço ela acontece ao mesmo tempo em que o fornecedor desse serviço está executando. Tá? Lá na nossa casa, a gente solicitou um reparo na parte hidráulica, por exemplo. A pessoa foi lá, avaliou qual é o problema, corrigiu o problema e no final entregou lá talvez um papel para a gente preencher e ali é o final, ou seja, o serviço ocorreu ali naquele momento. A prestação de serviço e o recebimento desse serviço ocorreram ao mesmo tempo. E por fim a variabilidade. Aí você fala, poxa, mas que variabilidade, né? Eu não tenho padrões? Tem, de fato. É importante que você, dentro do seu serviço, estabeleça padrões
replicáveis, né? Que independente da equipe, vai ter o mesmo nível de qualidade e vai alcançar os mesmos resultados. Só que você tem uma outra ponta que você não tem muito controle, chamada cliente. A percepção do cliente em relação ao serviço que está sendo prestado, ela pode mudar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então você precisa estar atento a isso e você precisa criar mecanismos para que essa variabilidade esteja sob controle. Mas, obviamente, vai ser uma interface que você sempre vai ter o cliente e por conta disso você vai ter uma área ali um pouco instável sobre o que pode acontecer, mas você tem que ter um pessoal preparado e com um bom jogo de cintura para que, dependendo do que acontecer, ações possam ser tomadas. Aqui são 7 princípios básicos e eu acho que falta um pouco encarar todos esses serviços que eu citei dentro da construção civil, encarar de uma forma que esses princípios sejam garantidos. O primeiro tem a ver com pessoas, serviços têm a ver com pessoas. São as pessoas que promovem serviços. Então elas precisam ser capacitadas, elas precisam entender o que o cliente espera delas, enfim. Garantindo isso, eu tenho um bom caminho andado para fazer com que o cliente ele se sinta satisfeito ao receber o meu serviço. O serviço tem que ser otimizado por tecnologia e processo, a gente já falou isso no início. Não adianta pensar que o teu processo hoje vai ser tão bom amanhã. Às vezes hoje é ótimo, mas amanhã o cliente muda, o mercado muda, as necessidades do mercado mudam e o seu serviço precisa mudar. E geralmente a melhoria desses serviços ela vem seguida por tecnologia e por adequação de processos. O serviço tem que ter uma transparência. Eu estou me comunicando com o cliente, eu tenho que ser claro, exato e honesto em tudo que eu vou falar para ele, mesmo que o que eu vou falar para ele não seja agradável. É muito difícil, obviamente, e um pouco desagradável dar a notícia, por exemplo, de que o empreendimento vai atrasar, mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso de maneira honesta e a tempo. Não adianta esperar o final do empreendimento para falar, olha, cliente, então, o teu empreendimento está previsto para este mês, só vai sair ano que vem, tá? Aí é tarde demais. E aí você não deixou o cliente, não deixou para o cliente a chance dele tomar alguma decisão para tentar diminuir um pouco o impacto desse atraso. Grandes serviços produzem excelência invisível. Um bom serviço, você, embora não consiga mensurar, não consiga medir de maneira direta, você percebe a excelência dele de maneira direta. Né? Quem nunca foi numa loja ou num restaurante e saiu de lá encantado pelo nível de serviço que foi oferecido. Né? Então, jogando para dentro da construção, o teu cliente ele precisa ficar encantado com a assistência técnica que você faz. Não só com a assistência técnica direta, mas talvez desde a solicitação dele até o fechamento da assistência técnica. Tá? Ele precisa sentir que há algo de valor agregado no que você está fazendo, para ele sentir que o investimento que ele fez em você valeu. E aí, tendo essa percepção, ele vai obviamente te indicar para outras pessoas, vai falar bem da tua empresa, vai gerar uma influência positiva sobre a tua marca, sobre o teu produto. Os serviços também precisam ser simples. Tanto quem executa quanto quem recebe precisa entender a dinâmica desse serviço para que mal entendidos não aconteçam. Tá? E quanto mais simples, mais fácil é de controlar, mais fácil é de discutir o serviço, mais fácil é de operacionalizar o serviço, enfim. Então garantam que, além de atender as expectativas que o seu cliente tem com ele, garanta que o serviço seja simples. E garanta também que esses serviços evoluam. Tá? Melhoria contínua é uma palavra de ordem dentro de qualquer processo. Então, avalie sempre o atendimento que você dá ao seu cliente, avalie sempre o nível de informação que você dá ao seu cliente, avalie sempre o nível de assistência técnica que você dá ao seu cliente, as garantias que você dá ao seu cliente, a relação de
financeira que você tem com o seu cliente, avalie sempre esses serviços e veja se eles não precisam de ajustes, não precisam de melhorias com base em reclamações, com base em críticas que vocês receberam. É importante observar isso e alavancar melhorias a partir dessas informações. E por fim, serviços não são fáceis, né? Não é fácil prestar um serviço, mas eles precisam ser sustentáveis. Então olhando para a tua estrutura, olhando para a sua competência, você precisa estabelecer serviços que sejam possíveis de ser feitos e que ao longo do tempo permaneçam constantes e, obviamente, como a gente já falou, melhorem. Aqui é uma ilustração em que a gente vai tratar alguns modelos, tratar um modelo de falhas na qualidade de serviços. Basicamente, explicando rapidinho, né? O seu cliente, ele cria a expectativa do serviço que você vai prestar a ele, seja uma assistência técnica, seja um atendimento, seja lá o atendimento de vendas, seja a comunicação que você tem com ele, seja o momento da entrega da unidade, da vistoria. Essa expectativa do serviço é criada por 3 fatores. Primeiro, de propaganda boca a boca. Alguém já falou para eles algumas coisas, aí ele vai construindo em cima disso. Depois, em cima de necessidades pessoais que ele tem e que ele transforma em expectativa em relação ao serviço que você vai oferecer. E por fim, experiências que ele talvez já tenha tido, né? Que fez com que ele construísse um padrão de serviço que ele entende como sendo aceitável. Então esse é o lado do cliente, esse lado de azul que vocês estão olhando aí. Do lado da empresa, você tem um processo que é tentar perceber essas expectativas do cliente, criar padrões para que o serviço atenda essas expectativas, executar esse serviço dentro desse padrão e no final ter uma comparação, comunicar obviamente o cliente da prestação sobre esse serviço e obviamente no final ter um equilíbrio entre o que ele esperava de você e o que você prestou. Só que isso é no mundo ideal. No mundo real, nós temos algumas lacunas, alguns gaps, alguns gargalos em relação a esse diagrama aqui. O primeiro deles é a lacuna de conhecimento. Eu não conheço, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que o meu cliente espera de mim. Né? Então aí já vem a primeira lacuna, já vem o primeiro gargalo, que é se eu não conheço, fica muito difícil eu estabelecer qualquer outra coisa a seguir. A segunda lacuna, ela vem como um efeito dessa primeira. Pelo fato de eu não entender o que o cliente quer de mim, eu acabo não estabelecendo padrões adequados para o atendimento das expectativas. E também acabo não executando o serviço dentro do padrão que foi estabelecido. E não comunico esse serviço da maneira adequada. Vou dar um exemplo claro sobre essa questão de comunicação. Eu, cliente, liguei para a tua construtora, porque eu estou com um problema lá na minha sala de infiltração, que eu entendo que possa ser um problema aí dentro um problema aí da tua empresa. Liguei lá, o pessoal do atendimento super educado, super cortês, super atencioso, falou o seguinte: olha, seu Edmilson, o seu problema vai ser resolvido em 5 dias. 5 dias? Não, tudo bem. 5 dias acho adequado. Dá para conviver 5 dias com esse problema aqui. Me comunicaram, ou seja, eu não pedi 5 dias, vocês me deram 5 dias. Comunicação. Se vocês demorarem mais do que 5 dias para resolverem o meu problema, eu vou ficar insatisfeito. Por quê? Porque eu queria 5 dias? Não, porque vocês me disseram 5 dias. Ou seja, lacunas de comunicação entre operação, atendimento, marketing, também criam expectativas falsas no cliente, que às vezes nossos padrões de execução, a nossa própria execução não é capaz de atender. A soma dessas lacunas acabam
gerando o que a gente chama de lacuna de serviço, que é justamente a impressão que o teu cliente tem em relação ao que ele esperava e o que ele recebeu. Olha só, falhas nessas 4 lacunas faz com que o teu cliente perceba um serviço muito aquém daquele que ele gostaria de receber, e o nome que se dá a isso depois é insatisfação. Seu cliente fica insatisfeito com aquilo que recebeu. Primeiro porque você falhou ao entender a sua expectativa dele. Depois falhou ao estabelecer padrões de execução que fossem ao encontro dessas expectativas. Depois falhou ao executar os padrões para chegar ao que ele esperava. Depois falhou ao comunicar o seu processo ou as suas características ao cliente. E, por fim, um estrago grande aí, né? Ele simplesmente vai ficar insatisfeito com o que você fez e provavelmente vai falar mal de você, vai lá na internet, vai gerar uma influência negativa em torno do teu produto, em torno da tua empresa. Claro que não dá só para a gente ficar na teoria, né? É legal a gente falar um pouquinho da prática. Então, o que eu separei aqui? Cada uma das lacunas que apareceu lá, eu separei aí algumas causas possíveis e algumas soluções propostas. Eu vou passar de maneira um pouco mais ampla, né? Sem me aprofundar muito em cada uma, até porque a gente não tem muito tempo para isso. Então, possíveis causas em relação a não conhecer a expectativa do cliente. Primeiro, falta de informação do cliente. Às vezes, não é que eu não tive essa informação, às vezes eu tenho essa informação desde o momento da venda, só que eu não consigo trazer essa informação para dentro de casa e trabalhar com ela. Falha na interação contínua com o meu cliente. Olha só, o teu cliente muitas vezes vai comprar o teu empreendimento no ponto A, né, no mês A. Em média, ele vai demorar entre 2 e 3 anos para receber a casa dele ou o apartamento dele. 2 ou 3 anos. A impressão que eu tenho é que às vezes você só quer conversar com o teu cliente no início e no final. E durante você não faz nada. Você não vai trabalhando a comunicação com o seu cliente. E aí o cliente ele fica basicamente um desconhecido para você. E por ser desconhecido você acaba não construindo os serviços adequados para atendê-lo ao longo desse relacionamento de 2, 3 anos que ele vai ter com você. Falha na comunicação entre atendimentos, vendas e gerência. Todas essas áreas têm interação com o cliente, mas parece que elas não se conversam, parece que não são incapazes de chegar num consenso ali sobre o que é o cliente e qual a expectativa dele. Muitas empresas, isso é uma infelicidade, infelizmente, né? Muita empresa não faz pesquisa. Nada, nem de mercado, nem de satisfação, nem de qualquer coisa. Pesquisa é um instrumento que, se bem aplicado, traz informações relevantes para o teu processo e muitas vezes muito úteis para você melhorar o seu nível de qualidade. E muitas empresas não têm um serviço de atendimento ao cliente, o SAC, adequado para receber reclamações, críticas, sugestões, opiniões, enfim. Às vezes existe o canal, obviamente, existe o canal de comunicação em todas elas, só que uma vez que chega a informação, internamente a empresa não consegue trabalhar bem isso. Algumas soluções analisar a reclamação de cliente, é importante, é um dado muito vital para vocês. Realizar pesquisa com o cliente, de fato faça isso. Promover o feedback ou o alinhamento aí entre o que o cliente espera, né, e os colaboradores de todas as áreas. Isso é extremamente importante, fazer com que cada um saiba a importância que tem dentro de atender a expectativa que o teu cliente tem em relação ao seu produto e aos serviços que você presta ao longo do tempo aí para ele. E fazer o cliente interagir com o teu ambiente de serviço, tá? Trazer o cliente para mais perto da sua operação, trazer o cliente para mais perto da sua prestação de serviço, para fazer com que ele entenda todo o processo no qual ele está engajado. A lacuna 2, que é aquela em que
e eu não tenho uma proposta adequada e um padrão de serviço adequado. Algumas causas: falta de foco no cliente, é um pouco do que a gente já vem falando. Às vezes a empresa ela quer aumentar muito a participação dela no mercado, aumentar muito o volume de venda e não se preocupa com a estrutura que ela vai ter para atender esse volume tão grande de clientes, e aí os padrões ficam inadequados e não atendem, acabam não atendendo as necessidades do cliente. Às vezes os serviços ao cliente não são priorizados. Mais uma vez, a gente se preocupa muito com a obra e tem que se preocupar, mas não é só a obra que faz o seu cliente ter uma boa relação com você. É também os serviços que acontecem ao longo do tempo em que o teu cliente está contigo. A ausência dos padrões. As empresas que são certificadas quase sempre têm padrões aí estabelecidos para muita coisa. Mesmo assim, precisa avaliar se esses padrões são adequados. E as que não têm precisam criar padrões adequados com base aí nas expectativas do cliente e também nas expectativas da estratégia interna da empresa. Não se estabelecem objetivos e não se mede o atendimento ao cliente. Seja por uma pesquisa, seja por um número que se cria ali, mas a gente às vezes não tem um objetivo claro ao executar o atendimento ao cliente, ao realizar um serviço, seja ele qual for. A gente muitas vezes não consegue estabelecer bem nem o objetivo e tampouco a forma de mensurá-lo. Algumas soluções para atender isso padronizar as atividades de serviço, ou seja, criem regras, criem padrões, estabeleçam processos claros para que todos os envolvidos no processo realizem. Alinhem tecnologia à prestação de serviço, usem tecnologia para automatizar algumas tarefas. Isso é importante, você ganha tempo, você ganha em custo de execução do serviço, enfim. Definir padrões baseados na expectativa do cliente, tem que ser assim, né? Às vezes a gente cria padrões internos e isso não necessariamente atende o que o cliente quer. Então a gente tem que moldar o nosso processo com base no que o cliente espera da gente, tá? Com base naquilo que eu prometi a ele entregar, tá? Medir a performance em relação a esses padrões qual é o meu nível de atendimento ao padrão que eu mesmo implantei, tá? É importante fazer isso porque às vezes o padrão no papel está perfeito, mas na hora que você vai verificar a implantação dele é desastroso, ninguém consegue fazer aquilo e muitas vezes uma medição clara disso faz com que algumas ações sejam tomadas. E tomar as ações para corrigir os problemas durante o serviço, tá? A 3 aqui, que é não executar o serviço dentro do padrão estabelecido. Muitas vezes isso pode vir de falta de comprometimento da equipe, falta de competência de quem realiza aquilo. Às vezes a pessoa não tem as informações adequadas, ela não foi treinada, ela não foi capacitada para executar aquele serviço e aí, por conta disso, acontecem falhas. Falta de uma supervisão inadequada ou de um controle de qualidade de serviço inadequado. E talvez, e muitas vezes, na verdade, acontece também que as atividades de treinamento dentro da organização são feitas de maneira muito aleatória, sem uma estratégia adequada e treina-se só por treinar, sem cobrar nenhum resultado depois disso, tá? Algumas soluções fortalecer uma comunicação interna, fazer que de fato as áreas comuniquem entre si, treinar a equipe. Treinar acho que é uma palavra importante na construção. Infelizmente o trabalhador às vezes ele vem com um nível de capacitação muito baixo. Então cabe à empresa tentar melhorar isso a partir de treinamentos, e treinar não é só um dia não. Tem que ir reforçando isso, reciclando isso, até que você crie uma cultura de competência importante dentro da tua empresa. Definir os papéis de cada equipe e internamente em cada equipe, ou seja, quem faz o que, quem é responsável pelo que, quem autoriza, quem aprova, enfim, esses papéis têm que estar claros, porque só assim você tem um trabalho em equipe mais coeso, mais eficiente.
revisar os padrões, sempre. Olhar os padrões, ver se eles estão atendendo às necessidades atuais, não só do cliente, mas também da empresa, e se precisar, atualizá-los e treinar novamente a equipe e ir para um novo nível de execução dos processos. E melhorar, obviamente, o processo de supervisão e controle. Lembrando, a supervisão de uma atividade e o controle de qualidade de uma atividade, ela serve principalmente para garantir que aquela atividade alcance o resultado planejado. Se você tem supervisão e tem controle e a atividade não está alcançando isso, algum problema tem ali e você precisa investigar um pouco mais para resolver. A lacuna 4, que é não cumprir o que foi prometido na comunicação, tem aí algumas causas que acho que muitos vão se identificar. Primeiro, eu vou estabelecer algo irreal para o meu cliente. Meu cliente, a expectativa do meu cliente vai ser construída dentro de uma informação que é irreal. Eu dei exemplo aí do prazo, mas pode ser uma série de outras informações que faz com que o meu cliente pense uma coisa que na verdade era outra, né? Enfim, mas aí eu já criei expectativa nele e aí qualquer coisa que eu entregar diferente disso pode gerar uma insatisfação maior. Falha de padronização aqui está entre filiais, mas às vezes entre um setor e outro, né? Cada um atende de um jeito, cada um dá informação de um jeito, e isso para o cliente é muito complicado, porque ele espera que a informação venha de uma maneira clara e padronizada para ele sempre. O marketing feito com o consumidor e também o marketing interno feito com operações, com os canais de venda, eles muitas vezes são estruturados de maneira diferente e às vezes buscam objetivos diferentes. E aí o que acontece? O cliente fica com uma expectativa e você constrói outra. E aí na hora que ele vai comparar o que ele esperava com o que você está oferecendo, gera uma lacuna aí de insatisfação e os problemas que ela pode carregar. E principalmente falta de planejamento. A gente planeja muito mal a comunicação com o nosso cliente. Se a gente pegar, na grande maioria das vezes, a nossa comunicação com o cliente sempre é passiva, ou seja, eu espero o cliente entrar em contato comigo para só então dar alguma informação. Eu não tenho um planejamento de enviar determinadas comunicações, determinadas informações ao longo desse tempo todo que ele vai ficar comigo. Talvez mostrando para ele que eu estou preocupado em informá-lo sobre cada etapa, cada ponto importante aí do processo de compra deles, que é uma compra extremamente importante. Pô, eu estou comprando, eu estou sempre falando aí da questão do apartamento, da casa, que é uma coisa mais comum. Eu estou comprando uma casa com você, talvez é a compra da minha vida, talvez eu não vou comprar mais isso, né? Então essa experiência precisa ser adequada. Algumas soluções é promover uma comunicação horizontal. Quando eu falo horizontal, é uma comunicação clara para todo mundo, dentro e fora da organização, tá? Estabelecer campanhas com o público-alvo, isso aí é uma tarefa mais do pessoal lá do marketing, ou seja, eu preciso de fato mostrar para o meu cliente uma expectativa, criar nele uma expectativa que eu sou capaz de atender e não algo muito acima do que eu seria capaz. Desenvolver uma comunicação integrada, tanto quando eu falo de integrar de marketing, tanto para o lado externo quanto para o lado interno. Precisa ter a mesma linha, precisa ter a mesma estratégia. Ter um planejamento mais estruturado de mídia, seja aquela mídia ativa em que eu vou, em que um jornal, um rádio, uma revista, seja em mídias mais espontâneas, por exemplo, como a rede social. Às vezes, acho que talvez um dos piores pesadelos para todo mundo é quando os clientes criam, por exemplo, um grupo de discussão em relação ao empreendimento, e ali seus clientes estão todos ali. Muita empresa não sabe lidar com isso. Poxa, deveria ser mais natural isso, afinal de contas é a nossa realidade. Hoje quase todo mundo está dentro da rede social. A gente, por exemplo, deveria ter uma forma de tratar e às vezes talvez tomar o controle disso, ou seja, uma vez que eu vendi, já oferecer ao cliente esse canal de comunicação para ele, para que ele também interaja com a gente e interaja inclusive com outros clientes, sem medo, sabendo que se tiver alguma reclamação ali, você vai tratar e ponto, acabou. Tá? E ter um alinhamento
entre o posicionamento estratégico e o que você pretende alcançar aí com o teu marketing. Uma coisa precisa conversar com a outra, senão você tem problemas sérios aí, até de foco no que você vai fazer. E isso acaba prejudicando a tua relação com o cliente. A lacuna 5 basicamente é isso, eu já expliquei. É o conjunto de falhas que faz com que o teu serviço, o serviço esperado e o serviço recebido tenha uma lacuna ali, tenha uma insatisfação. Então, todas essas 4 que passaram, isoladamente ou em conjunto, geram uma insatisfação entre o serviço percebido e o serviço esperado. E as soluções propostas aí é identificar os problemas e o quanto cada um é crítico, até para você não ficar tirando em tudo quanto há, né? Até para você conseguir priorizar aquilo que você vai atacar primeiro e tomar as ações para corrigir de fato. E óbvio, tudo muda o tempo todo, você precisa ter atividades contínuas voltadas para o entendimento da necessidade do cliente e para a melhoria do processo, para continuar atendendo essa necessidade do cliente ao longo do tempo. A gente já está caminhando aí para o final da palestra, né? Alguns links que eu recomendo para vocês, alguns conteúdos. O primeiro é esse livro, Descobrindo a Essência do Serviço. Acho que vale a leitura. Vocês não vão encontrar esse livro muito fácil em livraria, provavelmente só encontrem em sebo. Então, se acharem, vale o investimento. É um livro fantástico aí que vocês podem ler. A Q2 também mantém alguns canais de conteúdo importantes que eu acho que você deveria participar, porque tem muita gente de qualidade lá que quer melhorar os processos da construção civil, que discute ideias fantásticas. Então, primeiro é do LinkedIn, tá? Um grupo do PBQPH, da norma PBQPH. Hoje é o maior grupo aqui no Brasil sobre essa norma. Temos mais de 5 mil integrantes. É um grupo gerenciado aqui pela Q2 que eu acho que você deveria participar, que é muito importante. Tem um grupo também de PBQPH no Facebook, também gerenciado. Hoje é o maior grupo de PBQPH no Facebook, também aqui da Q2. Nós temos um blog, é uma iniciativa nova, então ainda não tem muita coisa por lá, mas vale a pena você ficar antenado, que é o Management Review. Lá a gente trata do dia a dia da gestão, do dia a dia da melhoria da qualidade, dos processos. Então, isso pode... tem muito conteúdo lá que pode dar apoio aí para algumas melhorias que você pode alavancar dentro da tua empresa. E por fim tem o nosso canal do YouTube, que muita palestra vai para lá. Essas palestras e outras, acho que vale a pena vocês também acessarem. Já tem um conteúdo bacana lá sobre norma de desempenho, sobre PBQPH, sobre auditoria interna, sobre processo. Então vale dar uma espiada por lá, e se você gostar, curtir e compartilhar com os seus contatos. Aqui são os meus contatos, tá? Fiquem à vontade, tem o telefone lá da Q2, o meu celular, meu e-mail, meus perfis na rede social. Enfim, entrem em contato, vai ser um prazer muito grande interagir com vocês, afinal de contas, esse contato profissional sempre é enriquecedor. E o seguinte, para todo mundo que me mandar e-mail aí para esse e-mail que vocês estão vendo, edmilson.antônio@q2management.com.br, eu vou enviar alguns arquivos para você compreender melhor a estrutura de serviço e poder avaliar melhor como isso acontece dentro da tua organização, e também o link desta palestra aqui para você ver a hora que você quiser aí no seu trabalho e compartilhar isso com as pessoas do seu meio, tá? Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo do Maratona da Engenharia pela iniciativa, acho que é fabulosa. Agradecer a atenção de vocês durante esse tempo que a gente teve junto aqui, e reforçar que estou aí disponível pelos contatos que vocês já viram, para qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Um grande abraço e até a próxima.